Bem-vindos, amigos da editora Pini. Hoje nós vamos entrevistar Emílio Fugazza, diretor de Relações com Investidores da incorporadora EZTEC. Na nossa conversa, nós vamos discutir o cenário do mercado imobiliário nacional, com foco na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Emílio, um grande prazer receber você aqui. Obrigado, Circe. Obrigado pelo convite da Pini. É sempre um veículo de grande prestígio para o setor, então é muito importante estar aqui com você. Muito obrigado pela presença. Emílio, como a EZTEC vai se preparar para esse cenário econômico mais desafiador? A gente vê a economia brasileira em retração, houve piora nas condições do crédito imobiliário, o desemprego cresce gradualmente e a inflação está alta. Como isso afeta o mercado imobiliário e os negócios da EZTEC? Circe, importante a sua pergunta. Na verdade, nós estamos vivendo um momento talvez único durante os últimos 8 anos de setor imobiliário. A EZTEC, especificamente, ela está trabalhando dentro de uma ótica bastante conservadora. O conservadorismo da EZTEC esteve presente desde a sua fundação, em 1979, mas a partir da abertura de capital, com injeção de recursos, incremento de investimentos, nós nos mantivemos fiéis à questão de como agir do ponto de vista de como oferecer crédito, qual a quantidade de empreendimentos a serem lançados, qual é a sustentabilidade que o nosso modelo de negócio deve ter. Então, este momento, para nós, é um momento que nós vamos incrementar ainda mais esse conservadorismo, mas procurando manter um pouco dos investimentos e continuar o nosso processo de lançamentos e vendas, que é o que nos trouxe até aqui. Então, mesmo num período de retração, é desejo da EZTEC e é assim que nós estamos atuando, continuamos lançando e continuamos vendendo, em alguns momentos até de maneiras, vamos dizer, inovadoras. Emílio, um dos principais problemas para o mercado imobiliário, muito em função desse clima de crise econômica, é o volume elevado de estoques. Na cidade de São Paulo, os estoques estão altos, assim como em várias outras capitais do país. De acordo com os dados do último balanço da EZTEC, 29% do estoque, do VGV do estoque, é de unidades prontas. Qual a melhor maneira de lidar com os estoques? A melhor maneira de comercializar e dar liquidez a esses ativos é por meio de descontos ou outras alternativas de vendas? Circe, eu vou separar em duas situações aqui a minha resposta. Vamos olhar para o setor primeiro e depois vamos olhar para a EZTEC. Só para você ter uma ideia, nós atingimos, nas empresas de capital aberto, o boom imobiliário atingiu seu ápice em 2011. Para essas, vamos chamar de 17, 18 empresas daquela época, nós tínhamos alguma coisa como 42 bilhões de reais lançados naquele ano. Esse foi o auge, né? 2014, o último dado que nós temos consolidado do ano, nós vamos falar em alguma coisa como 20 bilhões de reais, né? Olhando para o Brasil como um todo, e aí não só das empresas de capital aberto, as pequenas empresas incorporadoras locais, também pequenas, médias, grandes, locais. O Brasil lançou em 2013 114 bilhões de reais, em 2014 86 bilhões de reais. Veja que interessante esse número. Se eu olhar para 86 bilhões Brasil, 20 bilhões as incorporadoras de capital aberto, significa que nós, incorporadoras de capital aberto, detemos aí um pouquinho mais do que 20% do market share lançado. Mas o que é importante é você observar que, embora o Brasil tenha diminuído o volume de lançamentos como um todo, setorialmente, de 2013 até 2014, alguma coisa na casa dos seus 20, 25%, né? Ou as empresas de capital aberto, as grandes empresas, de 2011 até agora, já diminuíram em mais de 50% os volumes lançados. O que isso significa? Basicamente, que os estoques que estão sendo gerados agora, eles na verdade foram originados em 2011, em 2012. O que nós estamos vendo agora é a entrega desses estoques nos anos de 2014 e 2015. Logicamente que para 2016 e 2017, os produtos que estão sendo produzidos já não foram produzidos na mesma quantidade dos anos anteriores. Então, diante desta situação, o que a gente espera?
espera sim estar vivendo uma questão de estoques fortes, disponíveis hoje à venda por conta das entregas de 2011 que estão sendo entregas agora em 2014 e 15, e à medida em que passam os próximos pelo menos 24 a 36 meses, uma diminuição gradativa desses estoques. Então vai ter uma readequação desses estoques à realidade. Você diria que o primeiro passo seria segurar novos lançamentos, ter muito mais seletividade em novos projetos? Circe, é exatamente o que o setor já vem fazendo. É importante observar isso. Não sei exatamente se foi algo planejado pelas empresas, mas naturalmente, quando você percebe que 42 bilhões foi o volume lançado em 2011, em 2014, 20 bilhões, a diminuição ela já foi bastante acentuada. Ela é uma diminuição que nos remonta períodos lá de 2008, 2009, Circe. Então, assim, em primeiro lugar, haverá um reequilíbrio, porque os lançamentos são menores. Além de existir um reequilíbrio, esse reequilíbrio será diferente nas diversas praças. É natural você olhar para praças como São Paulo e Rio, que têm mercados um pouco mais fortes, que têm capacidade de, num curto prazo, absorver mais unidades. Provavelmente esses mercados têm condição de se recuperar um pouco mais rápido. Né? Principalmente quando eu olho para a classe média alta, esses mercados se recuperam um pouco mais rápido. Quando eu olho para cidades do Nordeste, por exemplo, onde houve volumes bastante consideráveis de lançamentos nos últimos anos, e agora, com um pouco de retração econômica, com aperto fiscal, etc., nós vamos ver vendas um pouco mais lentas durante alguns anos. Então, é possível que nestas cidades a retomada do volume de lançamentos se dê para daqui a alguns anos, não tão rapidamente quanto se dará provavelmente na região sudeste, um pouquinho mais para frente. Perfeito, Emílio. Os dados da EZTEC mostram que em 2014 os lançamentos chegaram a 1,68 bilhão, enquanto que em 2013 foi 1,351 bilhão, uma queda de 21% de um ano para o outro. Nesse começo de ano, a EZTEC já lançou 71,9 milhões em VGV, o que representa 58% menos do que no mesmo período do ano passado. É curioso notar que no primeiro trimestre desse ano, as vendas contratadas chegaram a 161,1 milhões, que é 13% mais do que no mesmo período do ano passado. A tônica desse ano vai ser menos lançamentos, foco na venda dos estoques. O que a EZTEC vê para 2015 em volume de lançamentos e de vendas? Olha, quando você menciona essa diferença de lançamentos, naturalmente ela é uma diferença que está acompanhando o cenário econômico atual. Né? É difícil tomarmos decisão de fazer investimentos se a gente não consegue enxergar de verdade uma readequação, um realinhamento de vetores importantes nessa matriz, como por exemplo, questão do crédito, o crédito que nós vamos ter disponível para o mercado imobiliário, questão do crescimento econômico, questão de quais são as desonerações que vão permanecer e aquelas que vão ser revogadas. Então, quer dizer, enquanto a gente não enxergar o que acontece no setor com mais clareza, é difícil tomar decisão de ampliação de lançamentos. Por outro lado, sim, a venda de estoques é uma prioridade, às vezes até de maneira, vamos dizer, criativa, essa venda de estoques. Quando eu olho para os 4 primeiros meses deste ano de 2015, do ponto de vista de vendas, foi, eu diria para você, de forma surpreendente, melhor do que 2014. Ou seja, 2015 melhor do que 2014, mesmo dentro desse cenário. Foi uma resposta do mercado ou iniciativa da empresa? As duas coisas. Uma resposta do mercado, sem dúvida nenhuma, porque à medida que eu te contei anteriormente, voltam os números, o volume de lançamentos começa a se retrair. Numa cidade tão grande, numa região metropolitana tão grande como São Paulo e região metropolitana, nós temos uma diminuição de lançamentos que significa basicamente que determinados bairros passaram a ter um lançamento a cada 6 meses, um lançamento a cada 8 meses. Então, em alguns bairros, a ausência de lançamentos incentiva a oferta. Este é um lado. O outro lado é a própria característica de que região metropolitana hoje tem respondido para a EZTEC muito bem as vendas em relação à cidade de São Paulo. Há uma migração de lançamentos da EZTEC e do mercado em geral, da capital, São Paulo, para a região metropolitana?
A resposta é sim, Circe. E essa migração ela acontece hoje por um fator muito importante, que é o preço do imóvel por metro quadrado. O que está acontecendo? Na região metropolitana, nós estamos conseguindo produzir imóveis, são aqueles condomínios clube vinculados à classe média, que contém toda uma área de lazer, toda uma área de suporte, exatamente do mesmo jeito que a gente entrega nos bairros nobres da cidade de São Paulo, só que em conjuntos de moradias com 2, 3, 4 ou mais torres, que diminui o custo de manutenção para quem compra. Então lá nós estamos conseguindo praticar um preço de venda de 5 a 6 mil reais o metro quadrado, enquanto na cidade de São Paulo, no mesmo tipo de empreendimento, eu estaria praticando alguma coisa entre 7 e 9 mil reais o metro quadrado. Então há uma atração destas pessoas, porque é um preço 30% menor, ele está levando a família dele para mais qualidade de vida e está levando a família dele para mais segurança. Então ele faz essa opção para ir para a região metropolitana. Você vê isso como uma tendência para os próximos meses? Olha, sem dúvida. Tanto que os lançamentos, o grosso dos lançamentos, eu diria para você, o grande volume que a gente verá da EZTEC no ano de 2015 vem da região metropolitana de São Paulo. Então, nós estamos preparados agora para um grande lançamento de mais de 1.200 unidades na cidade de Osasco, que deve acontecer agora no final do mês de maio, né? E com o sucesso desse lançamento, nos preparamos para outros lançamentos da mesma magnitude na cidade de Guarulhos. Cidades essas que estão respondendo por volumes de vendas importantes para a EZTEC tranquilamente nos últimos 2 anos.